Mesmo já tendo vivido dramáticas horas, o homem avarento adentra a casa espírita e não dá socorro ao próximo, continuando endurecido e ausente. Essas pessoas demorarão em fazer parte da caravana que nos leva a Deus. Luiz, dizem alguns espíritos amigos, a caridade acaba quando é aplacada a saudade. Lilian, é difícil para uma família que estava longe da espiritualidade defrontar-se, de repente, com um ente querido desencarnado sendo levado para ela. Aí, acorda e pensa, não é que existe um lugar para onde vão os que morrem. Com esta indagação, inicia-se a jornada da família. Ouviu falar de espiritismo, mas nada conhece dele. Julga ser um lugar de oferendas, onde tudo se paga, sem parar para analisar que está na hora de reformular seus valores, que posição social, emprego, contas bancárias, conforto, tudo fica quando a morte chega. No início vem a euforia. Querem dar tudo, trabalham, enfim, parecem bons trabalhadores. Aí vão diminuindo as idas à casa espírita, até não voltarem mais. Mas não são todos assim, não é, Luiz? Infelizmente é a maioria, Lilian. Poucos aprendem a lição da dor e buscam um mundo maravilhoso do espírito. Quantas famílias continuam avaras e longe da caridade? Esta, para elas, é bem difícil de ser feita. Quando doam, são migalhas imprestáveis de seus lares. Não compreendemos como pode alguém chegar a uma casa espírita, ver todo mundo trabalhando e cruzar os braços, todos doando e eles ignorando. Como pode isso acontecer, Luiz? Há pouco ouvimos a conversa dos trevosos. A alma humana ainda está repleta de egoísmo e ele é o fermento que o mal encontra em nós para crescer. Você tem razão, Luiz. Muitas famílias chegam desesperadas à casa espírita, mas à medida que veem passar o tempo, sem obterem mensagens, vão diminuindo a frequência, até se retirarem. E o pior é que sempre saem com mágoa, pois os médiuns ou a casa nada acrescentaram às suas vidas. Os líderes religiosos são olhados como fanáticos, pois estão na vida e, na sua opinião, não aproveitam. Fico muito triste, Luiz, quando presencio tudo isso, e recordo o mestre pregando aos coxos e estropiados. Não esqueça que também ele teve de lutar contra os materialistas e ainda hoje eles ganham espaço. O espiritismo pode fazer muito pelos encarnados, todos devem ser elucidados de que fora da caridade não há salvação, porém basta os espíritos alertarem os encarnados, para começar a debandada. Ninguém gosta de ouvir verdades. São esses disse que disse, falou Hilário, que se vende anzol para que os trevosos os pesquem. Comecem a notar como se inicia a insatisfação do encarnado com a casa espírita. O espírito fala e ele acha que a carapuça lhe serviu. Aí, iniciam-se os comentários com os companheiros que também não são assíduos e estes, muitas vezes, aproveitam para aumentar a maledicência. Geralmente, quando saem da casa espírita, formam grupos isolados. Dificilmente ficam sozinhos, sempre se juntam, fundando uma casa espírita ou buscando uma, onde menos lhes é cobrado. Aí, recordamos o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios capítulo 6, versículo 12, quando disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, como tinha razão. O espírita deve buscar uma casa para trabalhar, e não apenas para orar. O caminho do verdadeiro espírita é o caminho estreito de Jesus, e nele que, à medida que vai se estreitando, o homem tende a ir despojando-se de suas iniquidades. Hilário, essa palestra foi um alerta para os eternos queixosos. O verdadeiro trabalhador, Luiz Sérgio, não tem tempo para melindres. Não foram os que se melindraram que escreveram a história da doutrina. Ela foi e continua sendo escrita por aqueles que se entregaram ao trabalho do Cristo e que, muitas vezes ao quebrados e sofridos, não deixam de caminhar. Tenho na pena dos fofoqueiros religiosos. Fofoqueiros religiosos, Lilian. Sim, Luiz, aqueles que nada fazem e,
Por não se manterem ocupados, pregam a desarmonia e sempre se fazem de vítimas. Agora compreendi por que em algumas casas espíritas existe um grupinho desses. Não pude deixar de rir, pois Lilian tem razão. Geralmente são almas afins que se agrupam, querendo deixar a casa espírita, porém geralmente esses grupos logo se desfazem. Eles existem nas outras crenças. Perguntei a Josué, que escutava a nossa conversa. Muito. Eles estão em todos os lugares, no trabalho, na rua, nos templos, enfim, são aqueles que se deixam levar pelo amor próprio, dominados pelo orgulho. Vamos andando, irmãos. O que vocês acharam da palestra do Said? Foi um alerta para aqueles que não buscam a reforma íntima quando adentram uma casa religiosa, respondeu Joanito. Sabe o que mais me impressionou? Foi o conhecimento do Evangelho pelos trevosos. As casas espíritas precisam orientar seus frequentadores para o perigo do fanatismo. Primeiro passo para não ser enganado: estudo, estudo, estudo. A casa não deve deixar o iniciante logo sentar-se a uma mesa mediúnica. Primeiro, prepara-se um aluno para ter disciplina. Se até os seres humanos tiveram de percorrer um longo caminho para serem espíritos formados e receber o diploma do livre-arbítrio, por que só o Espiritismo não irá esclarecer seus seguidores de que, para bem servir, toma-se preciso ter conhecimento e, para conhecer, o aprendiz tem de chegar ao centro e ser encaminhando ao estudo da doutrina espírita. Ir colocando, prematuramente, um aprendiz em uma mesa mediúnica dificilmente o tomará um bom espírita. Nisso, eis que passou por nós um bando de espíritos trevosos. Suas roupas negras nos pareciam de motoqueiros, blusas pretas, luvas e calças bem justas. Era cada figura. Braceletes de prata, brincos enormes nas orelhas. Ficamos observando-os e com espanto vimos um garoto de seus 13 anos fazendo parte daquele bando de doentes. Que fazem aqui? Perguntei. Prestam a guarda, respondeu Camélia. Eles sabem que já desencarnaram. Claro que sabem, e sentem-se poderosos, pois até chicoteiam seus vassalos. Vassalos? Sim, Luiz Sérgio, os seus servos, os que trabalham para eles junto aos encarnados. Não ria, Joanito, mas será que os doidões encarnados não os veem, principalmente quando estão chapados? Claro que sim, e sentem-se felizes por isso. Foram dependentes de droga? Foram, não, eles são dependentes e lutam por ela até influenciando os agricultores a plantarem a droga, enquanto os raiozinhos de sol intuem as autoridades para serem descobertas as plantações. Joanito, a cada dia o plano físico está ficando pior. A faixa etária das crianças está baixando cada vez mais, em relação ao consumo de tóxico. O que me diz disso? Tem razão. A briga do materialismo com a espiritualidade superior é muito grande, mas até quando? Até o final dos tempos, quando for feita a separação do joio e do trigo. Até lá, haverá falsos cristos e falsos profetas. Por quanto tempo permitirão que essa juventude brinque com a vida? É com pesar que vemos os jovens fazendo coisas difíceis de imaginar. Ficamos impressionados com as roupas e os piercings colocados na língua, no nariz, nos órgãos genitais. Por que tanta loucura? Camélia, que estava nos guiando, mudou de itinerário e nos informou: Luiz, agora vamos conhecer um novo lugar, onde muitos terão as respostas, o porquê de tanta loucura na juventude. Capítulo 6. O Vale dos Tatuados. Hilário pediu que o grupo parasse e fez uma bela prece. Confesso que estava sentindo frio, pois o lugar foi ficando cada vez mais pavoroso, muito estranho. O vento soprava forte. Josué parou, pois dois homens se aproximaram de nós e nos cumprimentaram. Josué e Jessé conversaram bastante com eles e só depois Jessé convidou-nos a prosseguir viagem, tendo à frente aqueles dois homens enormes, quase gigantes.
Quem são eles? Perguntei a Joanito. Os guardiães do Vale dos Tatuados. Que? Vale dos Tatuados? Sim, estamos nos dirigindo para lá. Agora é que a coisa vai esquentar, falei. Todos me olharam. Abaixei os olhos e continuei andando. Quando nos aproximamos daquele estranho lugar, pareceu-me que não havia pessoas, porém os dois guardas empurraram uma parede rochosa, que se abriu. Com espanto, percebemos que era uma gruta, com pouca luminosidade. Muitos ali cantavam estranhas canções e o odor era terrível. Pensei, este é o inferno tão falado no mundo físico. Aqui é o Vale dos Tatuados? Perguntei. Sim, aqui é o vale deles, Gessé, mas existe tatuado boa gente. Mesmo assim ele vem para cá? Não. Aqui se encontram os comprometidos. Porém, todos aqueles que estragaram sua roupa perispiritual terão de pagar ceitil por ceitil. Como assim? Pode explicar? O perispírito é a veste do espírito e o corpo de carne é a veste do perispírito, quando o homem está encarnado. Se agredimos o corpo físico, o perispírito é agredido. Olha aquele grupo ali, seus componentes tatuaram todo o corpo, corpo e perispírito foram agredidos. E por que eles vieram parar aqui, Gessé? Eles se agrupam, fugindo das criaturas normais. Querem chocar a sociedade. Das tatuagens daquelas estranhas figuras saiu uma fumaça escura, que muitos incomodava. Gostaria tanto de falar com um deles. Gessé aproximou-se de um dos guardas, chamado Gitará, e falou do meu desejo. Então, ele me chamou com o olhar. Aproximamo-nos e ele foi passando pelos grupos, que gritavam, cantavam e davam risadas, porém olhavam-no com respeito. Ele nos levou até um tatuado que, deitado sobre um tapete, soltava baforadas de fumaça. Ele continuou como estava. O guarda lhe falou algo e ele se levantou, aproximando-se de mim. Que deseja, baixinho? Enturmar-se a nós, os vampiros da corte? Não, amigo, queremos apenas perguntar por que vocês vieram parar aqui. Não queremos acreditar que os tatuados tenham um lugar específico. Não, claro que não. Somos livres para ir a qualquer lugar, do inferno ao céu, porém aqui não somos incomodados, a não ser pelos guardas do Cordeiro. Mas até que eles são valiosos, pois trazem comida e levam os debilitados para os hospitais. Quando vocês desencarnaram, arrependeram-se de ter acabado, com a pele do corpo físico. Vimos que o irmão está todo tatuado. Ele olhou o seu corpo e falou, curti, certo? E continuarei curtindo as pinturas feitas na minha pele, mesmo que hoje elas me queimem o espírito. Como? Queimam seu espírito? Claro, seu trouxa. Aí é que mora todo o mal. Dizem os filhos do homem que nós agredimos o nosso perispírito e só fazendo boas ações veremos apagadas todas essas estampas. Assim dizem eles, falou, dando risadas. Será que hoje, conversando com você, baixinho, não vou ter uma parte das minhas tatuagens apagada, da qual eu gostaria de me livrar de vez? Nada respondi. O jovem mostrou-me uma tatuagem de Jesus, com um lenço amarrado na boca. Por que o Cristo está de mordaça? Perguntei. Para não me converter, falou, dando gostosas gargalhadas. Você vai ao plano físico? Claro, e gosto por demais de ficar intuindo os caras que fazem tatuagens, para que sejam mais criativos, pois nada mais careta do que tatuador sem criatividade. Reparei quando havia mulheres naquele lugar, e jovens, bem jovens, com o corpo todo marcado. Aquele espírito parecia estar gostando de conversar conosco e falou que adorou se tatuar, porém, não suportava piercings. Esses, sim, acho uma agressão ao meu corpo. Olha aquele ali, morreu com um câncer na língua. Tantos piercings, colocou nela. Irmão, você não pretende sair daqui? Eu saio. Vivo na crosta com a turma da pesada. Mas você fala em deixar este lugar de vez? Não,
Não desejo. Porém, se os filhos do homem nos expulsarem daqui, sairemos sem guerra. Somos da paz. Valeu tatuar-se todo. Ele mordeu os lábios e respondeu, não sei se valeu. Pode me responder mais uma pergunta? Ele riu. Como posso dizer não, se você é um deles? Como um deles os meninos do cordeiro, os raiozinhos de sol. Você conhece os raiozinhos? Claro, são eles que tiram daqui os caretas, os chorões. E assim mesmo você gosta deles? Gostar? Você está doido? Não gostamos de ninguém, nem de nós mesmos. Como vocês vêm para cá? Andando. Não temos asas. Você se arrepende de ter se tatuado? Não. Pena que não pude tatuar a minha alma. Se pudesse, com certeza o faria. O que leva alguém a tatuar o corpo inteiro, como você fez? Não sei. Acho que somos influenciados pelos trevosos, os chefões deste vale. Só nessa hora notei um olhar de tristeza nesse espírito. Desejei abraçá-lo, porém ele me jogou no chão e saiu rindo. O guarda levantou-me e me juntei ao grupo. Ainda caminhamos por aquele estranho lugar, onde espíritos viviam como se ainda fossem encanados. Andavam em bandos, maltrapilhos, sujos e despenteados. Eles têm o que comer neste vale? Perguntei ao guarda. Aqui é uma cidade. A cidade dos tatuados, com hospital, escola, e até indústria. Não. As cidades trevosas são valhas sem luz, sem água, sem esgoto. Nelas, o espírito vive como se fosse animal. Mas eles apenas se tatuaram. Será, Luiz, que eles só pintaram o perispírito, ou também deixaram de realizar a tarefa que tinham como encanados? Notamos que aqui não há espíritos com pequenas tatuagens, quase todos as têm no corpo inteiro. Confesso que não entendi o porquê desse lugar existir. Este lugar, como outros, é escolhido de acordo com a vibração do espírito. Lilian, apavorada, apertou meu braço. Olhei para o que assustara tanto e divisei várias mulheres com piercings nos lugares mais estranhos, nos mostrando e dando gargalhadas. Fiz continência e elas colocaram a língua para nós, se podemos assim chamar, pois caem até o peito, tão pesadas de adornos. Gessé, isso aqui é pior do que todos os umbrais que conhecemos. Ele sorriu. E, assim, fomos saindo. Quando já estávamos quase na porta, uma jovem segurou minhas pernas e implorou, limpe, moço, limpe do meu corpo perispiritual isto aqui. Olhei e vi a figura de Satanás batendo no Cristo. Por que você fez isso? Perguntei, chocado com aquela visão. Para chamar a atenção. Depois dessa tatuagem, ganhei a liderança do grupo. Apague, filho do cordeiro, apague, pelo amor de Deus. Camélia aproximou-se e falou, você deseja ser ajudada? E o que mais quero? Ajude-me, estou farta disso tudo. Está bem, acompanhe-me. Desejei ir junto, porém fui barrado pelo guarda. Camélia e a jovem misturaram-se aos outros, depois não as vimos mais. Só quando já estávamos fora dali Camélia juntou-se a nós. E a jovem, não veio? Não, Luiz, ela ficou no hospital. Hospital de onde? Existe hospital aqui? Sim, nas proximidades, e presta auxílio quando querem ser ajudados. Porém, difícil é desejarem. Será que algum dia isso vai acabar? Sim, com a regeneração da Terra. Será que não existe um meio de conter o desequilíbrio de alguns jovens, com palestras, conselhos, enfim, fazer algo por eles? Irmão, a família que tem de se fortalecer. Entretanto, existem muitas mães de família que acham linda a tatuagem. Recitei a passagem de Levítico 19:28, não vos façais incisões no corpo, nem marcas de tatuagem. Quantos ensinamentos a Bíblia contém e como são atuais seus escritos. O que seria bom era surgir um alerta para o malefício da tatuagem. Luiz,
Se até hoje encontramos quem defenda o tóxico, imagine as tatuagens, que muitos julgam inofensivas. Naquele lugar deparamos com criaturas as mais estranhas, aquelas que, levadas por modismos, tentaram agredir a sociedade. A tatuagem, que antes era usada somente por presidiários, hoje é modismo. Quanto aos piercings, encontramos jovens com a boca repleta deles, coisa de causar espanto. Nesse momento, Gessé mostrou-nos uma menina com vários deles, até nos órgãos genitais. Um espanto. Não resistindo, aproximei-me dela. Oi, como vai você? Bom demais, com certeza. Legal, muito legal. Quantos anos a jovem tem? 14 anos, respondeu rapidamente. Qual foi a causa do seu desencarne? Abusei um pouco mais da branquinha, e morri de overdose. Mas não acho ruim, estou numa boa, nada mudou. Nada mudou? Mas a menina está desencarnada. Não, não, eu não morri. Faço tudo o que sempre fiz. Só que ainda sinto muita falta de ar, mas deixe pra lá. O que você faz aqui, seu Jeca? Jeca, eu. Ela riu. Não deseja sair daqui? Eu não, adoro este lugar. Você conhece as colônias redentoras? Não, nem quero conhecê-las. Lá é que ficam os santos. Não, nelas é que existe a vida verdadeira. Como você é beato? Sou crente em Deus. Deus. Por falar nele, onde ele mora? Aqui, falei, batendo no peito. Trouxa. Você é um trouxa. Nisso, Hilário chamou-me, mas a jovem, segurando meu braço, convidou, venha comigo. Quero levá-lo até nosso campo de divertimento. Está bem, eu vou. Porém, depois você vai me acompanhar também. Para onde? Para um hospital de almas sofridas. Almas sofridas? Engana-se. Sou feliz, muito feliz. Hilário, aproximando-se, falou, Luiz, o grupo nos espera. A jovem Samira respondeu, deixe o cara, vou levá-lo para um de nossos embalos. Olhei suplicante para Hilário, porém ele sacudiu a cabeça, dizendo, vá. E num instante a jovem enlaçou-me o pescoço, sem cerimônia. Podemos ir juntos? Perguntou Lilian. Vocês são namorados? Não, somos irmãos. Ela sorriu. Hilário, Josué e Gilda nos seguiu de longe. Eles tinham os cabelos curtos, quase pelados. Tinham piercings no couro cabeludo, na orelha, na língua, na mama, enfim, gente muito estranha. Eu me encontrava meio assustado, quando ouvi Josué alertar-me mentalmente, cuidado, não se envolva muito. Segurei o braço de Lilian, como querendo protegê-la. Ela sorriu, calma, Luiz Sérgio, você está com medo? Não, boneca, estou apreensivo. Já imaginou o que nos espera? Não estou preocupada, o grupo está conosco. Sabidinha, hein? Sim, Lilian tinha razão, o grupo estava ao nosso lado, mesmo sem ser visto pelas meninas. O lugar exalava um odor horrível, pavoroso. De longe dava para ouvir a música estridente. Havia momentos em que julgávamos que ela estava dentro dos nossos ouvidos, tão alta era tocada. A casa, ou clube, era pequeno, repleto de panos roxos e amarelos, caindo do teto. Havia muito brilho. Era uma pequena boate. O grupo que tocava era bastante estranho e usava instrumentos bem diferentes daqueles por nós conhecidos. Acreditamos que logo os doidões estarão com eles no plano físico. Cantavam e rolavam pelo chão, uma cena muito triste. Na hora em que perceberam nossa entrada, o mais velho dos cantores parou e, aproximando-se, perguntou a Samira. Quem são eles? Uns amigos que encontrei no caminho. Cuidado, não traga para cá aves de rapina. Jabá, vá com calma, ele é do bem. Não é isso, sua tola. Os bonzinhos estão no pedaço e cada vez que isso acontece parte daqui muita gente, e eu não quero perdê-la.
falou, abraçando-a. Nisso, os dois iniciaram uma dança, se aqui podemos chamar aquilo de dança, o que me levou a pensar, quando os jovens inventam cada dança, cada música, são esses espíritos inferiores que poluem nossos olhos e nossos ouvidos. Os dois se retorciam pelo chão e do teto descia uma fumaça vermelha, que nos parecia molhada. Os outros assemelhavam-se a doentes ainda drogados. Nisso, Gessé me falou, Luiz, dê um jeito de olhar para os lados e ver se existe alguém precisando de auxílio. Lilian e eu percorremos com os olhos todos os recantos do salão e qual não foi nossa surpresa. Vários meninos nos estenderam as mãos, como se pedissem para sair dali. Só então percebemos que o chão da boate era gelatinoso, como se fosse uma mousse de morango, e eles adoravam rodopiar nela. Lilian, que é isso? Gessé, mentalmente, respondeu-nos, nada, apenas a vibração do vale, concentrada neste local. A espécie de gelatina era quente e se aquecia mais ainda à medida que o medo e o pavor desejavam tomar conta do meu espírito. Era um lugar pavoroso. Acredito que, se existe inferno, ali é um deles. Logo depois de dançar, Jabá esbofeteou a jovem Samira e as suas colegas. Nisso, Hilário interpôs-se entre eles e empurrou a menina para fora, aproveitando um dos momentos de total escuridão. Recebemos ordem para dali sairmos, e com que alegria o fizemos. Ganhamos estrada sem olhar para trás e Samira logo foi magnetizada para não perceber a operação resgate. Tomamos uma direção onde quase não havia espíritos andando. Samira, envolvida por Hilário e Josué, tomara-se quase invisível naquela rua repleta de neblina. Em um momento, porém, começou a gritar, quando percebeu que estava sendo levada para fora daquele lugar tenebroso. Aproximei-me dela e falei, calma, querida, agora você vai encontrar a paz. Ninguém mais irá lhe bater. Estamos ao lado dos filhos de Deus. Bem que eu disse que você era um beato. Engana-se, olhe-nos como alguém que muito precisa de Deus. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. A cidade foi ficando para trás com o seu nevoeiro. Até ali não sabíamos se Samira estava feliz ou triste, mas nada nos importava. Só queríamos tirar aquela menina daquele lugar trevoso. O grupo foi tomando-se visível. Encabulada, ela tentava se tampar toda, mas era uma operação quase impossível, pois estava praticamente nua. Samira, conte-nos como você se iniciou na droga e adentrou esse mundo de orgia. Qual é o seu nome, Jacu? Chamo-me Luiz Sérgio, às suas ordens. Quando ainda não tinha morrido, adorava aproveitar a vida. Desde o colegial, eu já buscava sensações fortes. Todas as festas da pesada eram organizadas por mim e daí o passo para a dependência foi rápido. Nesse mundo da droga e do sexo eu me vi rainha, era a preferida dos chefes. Isso não me assustava, ao contrário, fazia de mim uma deusa. Isso não é possível, Samira, você estava vivendo no mais baixo umbral. Que me importa? Nunca amei nem fui amada. E seus pais? Minha mãe é uma cocota, nada enxerga ao seu redor, só sabe namorar. Minha irmã é uma pessoa egoísta, tomou tudo que era meu. Desde que nasceu me roubou o carinho dos meus pais. Ela adorava o meu fracasso. Aquela criança me fez pensar, como é triste um órfão de pais vivos. Seu pai não se preocupou com você, Samira. Ele nem sabia que eu existia. Só sabe ganhar dinheiro. Minha mãe é rato de shopping, vive querendo comprar o que o tempo cada vez mais lhe tira, a mocidade. Enquanto isso, eu vivia jogada, mas não de solidão, até encontrar meu companheiro. Só que ele é louco e não sabe medir as coisas da vida. Mas um dia ele chega lá, tenho certeza. Mas, por que me trouxe? Porque nós amamos você. Pare com isso, sinto muito, mas não acredito em amor. Como não acredita, se há pouco falava do seu grande amor? Tolice. Já estávamos saindo quando um vento forte soprou,
quase nos derrubando, e Josué, muito atento, fez com que nada nos acontecesse. Porém Samira caiu no chão e foi rolando, em espantosa velocidade. Tentamos segurá-la, mas eu, Luiz Sérgio, era levado junto. Nisso, um clarão se fez e Samira voltou para junto de nós, trazida pela rede dos lanceiros. Ela estava apavorada. Ajude-me, não me deixe sozinha com eles. Se Deus existe, peça por mim. Você, Beato, ajude-me. Segurei sua mão e orei: Senhor, tenha piedade de todos nós, seres pecadores. Ajude-nos, agora e sempre, para que possamos encontrar o estreito caminho da perfeição. Se nossos pés cansados se encontram, faça com que a fé nos eleve até Deus, nosso Pai amado. Não nos deixe enleados nas nossas fraquezas, para não conhecermos o fracasso. Ajude-nos, Jesus, a dar, nem que seja um passo apenas, em sua direção. Agora imploramos não somente pela irmã, mas por todos os que distantes se encontram do seu estreito caminho, que nos leva à salvação. Ajude-nos, Jesus. Samira encontrava-se abraçada comigo. Seu corpo trêmulo balançava, como se fosse voar. Não sei com que força, mas segurei-a bem forte, até que Gessé a envolveu com sua capa de proteção. Nisso, aproximou-se Naré, que ficou conversando com Josué e este tomou nova direção, pedindo que não olhássemos para trás, o que fez com que morrêssemos de curiosidade para saber o que estava acontecendo. Aí, então, ouvimos gritos de xingamento. Eram os trevosos que queriam Samira, só que não nos conseguiam alcançar. Esse martírio demorou muito e quando ficamos livres deles foi um alívio. Samira, beijando a mão de Josué, falou: Não sei quem o senhor é, mas muito obrigada por ter me salvado. Irmã, Deus espera por nós e nada deve retardar esse encontro. Devemos estar sempre atentos para não deixar passar a oportunidade de chegar até Ele. Luiz, ninguém imagina o que sejam esses locais de sofrimento, falou Joanito. O vale foi ficando para trás, mas aquela música era tão forte em nossos ouvidos que demorou a nos livrarmos dela. Logo o ar foi ficando menos pesado. Até o chão nos pareceu ficar mástil, pois ia surgindo uma era amarelada. Depois, descortinou-se à nossa frente um campo verde florido. Nossa irmã Samira, deitada, parecia dormir. Fomos abordados por dois guardas, Emerenciano e Deodoro, com quem Hilário conversou muito. Só depois foi permitida a nossa entrada no local, por sinal lindo, repleto de flores. Como podem nascer flores no umbral? Perguntei a Camélia. Muito simples. Na terra também não nascem. É diferente, assim penso eu. Não, não é diferente. Deus manifesta-se em qualquer lugar. Fomos recebidos por Animi, uma irmã que falava com forte sotaque alemão. Sorridente, cumprimentou-nos e guiou Samira para uma das alas daquele pequeno hospital. Empédocles, um médico, aproximou-se, dizendo-lhe: Seja bem-vinda, e, olhando para o grupo, continuou: Espero que todos encontrem descanso em nosso hospital. Sejam bem-vindos. Creio que nosso médico Joanito já conhecia Empédocles, pois este o enlaçou pelo ombro e falou: Trouxe-nos outros doentes. Não, somente esta menina. Está cada vez mais difícil tirá-los de lá. Por que pergunta? Os doentes não desejam ajuda. Como podem gostar daquele lugar pavoroso? Para nós, falou Gessé. Para eles, é a continuação das orgias do mundo físico. O irmão tem razão. Muitos encarnados são os culpados dos sofrimentos que hoje tomam conta do planeta. O sexo livre está levando a juventude ao delírio, nada se vê além do corpo e este, por não ser eterno, não suporta as agressões sofridas. As mulheres, em busca da igualdade de direitos, estão esquecendo seus deveres e cada vez mais vemos tombarem os valores morais, e a mulher voltando a ser apenas um objeto sem valor. O vício se alastra,
Os dependentes químicos aumentam a cada dia. O álcool inferniza a vida nos lares, e os jovens cada vez mais o consomem. Causa-nos tristeza presenciar crianças já viciadas em álcool e os pais achando natural, pois julgam que apenas uma latinha de cerveja mal algum faz ao homem. Porém, aquele que bebe um copo de cerveja dali vai mais além, e o mais além pode levá-lo a um acidente de automóvel, a uma agressão à esposa, à namorada, ao amigo. Enfim, álcool é álcool e homem e álcool são coisas que não combinam, porque o homem foi criado por Deus para viver em equilíbrio. Ninguém fica equilibrado com álcool no organismo. Se não fizerem uma campanha em prol da família, ela vai sofrer as consequências do modernismo que hoje se alastra no planeta. Em vários países é comum encontrar criança alcoolizada. Irmão Empédocles, que deve fazer um pai de família para que seus filhos não abusem do álcool? E chegada a hora de começarmos a valorizar os ensinamentos do Mestre. Estamos quase entrando no terceiro milênio. Tenhamos em mente que Deus criou o homem para ser bom e digno. E ninguém é bom nem digno se não respeita as leis de Deus. O homem do novo milênio tem de mudar de atitude, se até agora só quis aproveitar a vida. A hora é chegada. Hoje é o momento de acabarmos com os vícios, com as maluquices, com a falta de dignidade. Só assim iremos mudar as características do nosso planeta, sendo nós também os construtores de um mundo de regeneração. Hoje a criança começa no lar a se distanciar de Deus. Desde pequena ela entrega o imundo do consumismo, dos vícios, da falta de dignidade. A criança está perdendo a inocência muito cedo e depois que a vida violenta sem piedade a pureza das crianças, o mundo a seu redor vira um inferno. Irmão, qual a finalidade deste hospital? Perguntou Lilian. Ele recebe os doentes arrependidos que daqui, já recuperados, partem para novos aprendizados. Podemos assistir ao tratamento de um dos umbralinos? Perguntei. Ele, sorrindo, respondeu, de um umbralino, não, de um irmão doente. Desculpe-me, em meu modo de falar. Mandou-nos acompanhá-lo, o que fizemos prontamente. Capítulo 7. Mulher, criação divina. Percorremos um longo corredor. No final dele, fomos convidados a vestir um jaleco e entramos numa cabine para meditar, isto é, orar. Só depois do banho perispiritual adentramos um salão onde 12 irmãos estavam sentados no chão, em silêncio. Fomos convidados a sentar, todos estavam longe de nós. O médico, com voz suave, mandou aquele grupo relaxar, abandonar-se no próprio ser, que cada mente buscasse algo no passado que mais o incomodasse. O que eles estavam pensando refletia-se num painel e pudemos perceber que todos buscaram sua primeira queda, o dia em que contaminaram sua mente com uma ação má. O médico parou, mandou que fixassem a lembrança no momento em que eles violentaram a sua consciência. Disse que cada um, naquele momento, estava frente a frente com algo que muitos incomodava e que tentariam apagar o passado. O médico falou: vamos apagar com vontade estas tristes lembranças. Não podemos pintar as paredes da nossa consciência, porque a pintura pode acabar. O que temos de fazer é apagar os fatos, dizendo mentalmente: estou matando o momento em que agredi o meu corpo e a minha consciência, praticando isso ou aquilo. Uma das meninas tentava apagar de sua mente as orgias, quando ela passava por vários parceiros. Difícil de compreender como uma mulher chega a este ponto de promiscuidade. Poderíamos contar aqui, mas temo que possam utilizar o nosso livro para praticar tais coisas. Só podemos dizer que a cena mostrava o seguinte: os homens ficavam em uma sala, à espera da mocinha, que ali adentrava e ia passando de mão em mão. Era a decadência moral da espécie humana. Agora vamos sair da concentração e meditar, falou o médico. Na meditação, não há passado nem futuro, na meditação nada é feito, você permite que a mente siga o seu próprio caminho, sem querer dirigi-la,
sem querer controlá-la, sem lhe impor nenhuma disciplina. Nesse instante, vocês estão se entregando a Deus, sem passado, sem futuro, só presente. Agora, está ocorrendo nosso encontro com Deus. É não pensar, basta louvá-lo. Hoje, estamos sendo apresentados a Deus, nós, que estávamos distantes dele. Permaneceram em silêncio. O médico nos convidou a segui-los, o que fizemos. O grupo continuou lavando o espírito na água do equilíbrio. Doutor, por quanto tempo vão ainda ficar aqui? Não sabemos. É difícil apagar as culpas. Porém, Deus conhece o remédio e feliz o homem que o busca. Aquele grupo retirou-se e foi iniciado outro tratamento. Notamos que essa nova turma era da pesada. O interessante é que era composta de meninas. Sim, meninas, todas adolescentes. Não pude deixar de perguntar: por que neste grupo só há garotas? Empédocles não respondeu. Ao invés, mandou que todos prestassem atenção no fluxo da respiração. Ele fez o grupo harmonizar-se e depois iniciou pequena palestra. Deus criou o homem para ser digno. O homem digno é bom. Portanto, a dignidade é uma conquista do espírito. O falso, o errado, tudo aquilo que não é direito tem de existir dentro de nós. Por quê? Porque desde pequenos não buscamos a verdade, acostumados aos erros. Aqui, vamos juntos buscar o valor daquilo que é verdadeiro. Se não nos convencemos de que a verdade liberta, embaralhamo-nos em tudo que é falso. Não adianta a religião nos alertar sobre os erros e nossos pais tentarem nos salvar, se não buscarmos dentro de nós mesmos a moralidade, a vontade de ser bom. Se não nos conscientizarmos de que agimos erradamente, de que somos fracos diante da tentação, não conseguiremos saber o que é real, o que necessitamos cultivar em nós para colher felicidade. Aqui estamos para iniciar uma caminhada de vários quilômetros, onde pouco a pouco teremos de ir eliminando o que é falso em nós. Se somos uma verdade de Deus, por que teimamos em ser algo falso, sem valor? Hoje, tentaremos buscar o verdadeiro eu que há em nós e ir matando o espírito fraco e falso que ainda somos. Nesse instante, temos de ser apresentados à nossa mente, pois hoje ela é nossa maior adversária. Está repleta de remorsos, fervilhando de emoções negativas. Porém, ninguém pode livrar-se delas jogando-a fora. É necessário doutriná-la. Todos estão sentados, coluna ereta e pensando. Aqui estou para meditar. Nesses 10 minutos, vamos tentar não pensar em nada e dizer a nós mesmos: estou aqui para meditar. Inspirem fundo e devagar, enchendo todo o pulmão de ar. Expirem profundo e vagarosamente. Estamos jogando fora os pensamentos presentes e as lembranças. Uma das garotas tentava jogar fora o momento em que comprou um remédio recomendado pelo namorado. Tomou com refrigerante e logo o estômago embrulhou e ficou tonta, chegando a cambalear. Pensava a garota Elisa. Veio bolinhas fosforescentes indo de um lado para outro e aranhas gigantes, e me enleio em suas teias. Vomitando muito, foi perdendo a sensibilidade dos braços e depois sobreveio o desencarne, a morte. A menina tentava esquecer a hora em que a droga lhe roubara a encarnação. Naquele lugar, um grupo de adolescentes lutava para jogar fora seus remorsos. Outra garota teve hemorragia no estômago, que a levou ao desencarne. Outra, envenenamento do fígado. Outra, parada respiratória. Estávamos abobados. Aquelas meninas tinham se suicidado com comprimidos que são vendidos nas farmácias. Voltamos a ouvir voz do médico. Respirem profundamente, devagar, compassadamente. Agora, deixem o corpo repousar de maneira natural. Tranquilidade. Tranquilidade é o que buscamos. Ao término daquela sessão, fomos saindo devagar. Mas antes olhamos aquelas meninas que haviam jogado fora suas existências, apenas porque quiseram experimentar uma droga diferente, que leva alguém a desejar ter alucinações. Perguntei a Josué.
A falta de valores morais. Muitas criaturas hoje vivem no corpo físico, apenas correndo atrás de sensações fortes. A ignorância é companheira agradável de boa parte da população da Terra, principalmente dos jovens, que julgam o corpo eterno e deixam morrer a alma. Você percebeu o inferno que é a droga, principalmente a que levou essas meninas à morte, irmão. Há anos trabalhamos com drogados, e dia após dia surgem novas drogas. Sabe, Josué, sentimos uma canseira. Não vemos o fim de tudo isso. Josué não respondeu e pelos nossos ouvidos ainda escutávamos a voz do médico. Captem o pensamento e julguem-no fora com inspiração. Isto é, seus remorsos, pensei. Lilian pareceu ouvir-me, pois sorriu e, aproximando-se, falou-me: jogue fora todos os seus pensamentos, Luiz Sérgio. Engraçadinha. Adorei a piada, agora deu para ler os pensamentos do próximo. Quem sou eu, irmão? Falou, com voz cavernosa, para me assustar. Aproximei-me de Camélia. Você, que é psicóloga, poderia dizer o que devem fazer os pais hoje, diante de uma juventude tão sem Deus? Muito fácil. A família que vive em harmonia não será pega de surpresa. Porém, os pais estão vivendo sua própria vida e muitas vezes não se lembram dos filhos. Não entendi. Veja, Luiz, hoje estão ocorrendo muitas separações de casais, e os filhos se julgam traídos, pois ninguém pergunta à criança o que acha da separação. Ela só fica no meio de brigas e acusações. A criança fica dividida, não sabe que lado tomar, buscando nos colegas e companheiros um auxílio e estes muitas vezes vivem o mesmo drama. Porém, deparamos com vários jovens, de famílias bem constituídas, que se perderam. Que é uma família bem constituída? É aquela em que o casal não se separa? Claro que não. Encontramos casais separados cujos filhos nada sofreram, pois os pais não descartaram suas responsabilidades para com eles. Porém, quando o casal que se separa logo assume outro relacionamento, dificilmente o filho não se sente preterido. E aí, muitas vezes, perde-se nas noites da vida, em busca de sensações fortes. A irmã então acredita que o casal, quando se separa, deve evitar assumir um novo relacionamento de imediato. Sim, principalmente se tiver filhos adolescentes. Essa orientação é mais para as mulheres. Porque achamos que em relação aos homens os filhos aceitam melhor. Não, Luiz, o certo são os dois darem um tempo até os filhos se acostumarem com a situação. Mas não é só isso que está levando o jovem ao vício. Afirmamos que a família é o único remédio que existe contra as drogas. Se a mãe e o pai estiverem presentes na vida do filho, dificilmente ele buscará fora do lar quem o adote. Porém hoje, Camélia, os filhos são criados com todos os direitos e sem nenhum dever. Não será essa a causa de tanto desajuste? Também fomos criados simples e ignorantes, até quando deixamos de ser irracionais, ao nos tornarmos homens com inteligência. Quando atingimos a maioridade, nos tornamos adultos e também assumimos com a sociedade o compromisso de iluminar a terra com nossos atos de dignidade. Entretanto, não se concebe um ser que já tenha passado pelo reino animal proceder irresponsavelmente. A criança possui um lar, onde os adultos têm de se tomar educados para educá-la, porque, se os adultos continuarem perdidos na ignorância, não terão condição de educar. Torna-se preciso a família reunir-se à mesa do café, no almoço e no jantar, os pais assumirem o comando da Arca de Noé, para que seus descendentes não se percam na turbulência das águas do mar da vida. Hoje, parece-nos que muitas mulheres, por terem sido oprimidas em outras encarnações, nada querem com as responsabilidades do lar. Acham demérito assumir o comando de uma casa. As academias e os salões de beleza são os lugares onde mais podem ser encontradas. Seus filhos morrem de solidão e, assim, buscam a droga por companhia. Não só a droga, o álcool também. Tem razão, Luiz Sérgio,
Ninguém pode imaginar a quantidade de crianças e adolescentes alcoólatras. E os pais não percebem. Para que se preocupar com os filhos, se já estão preocupados com as gordurinhas a mais ou a menos, com a massa muscular e outras coisas mais? A irmã acha errado o homem e a mulher procurarem embelezar o corpo? Não, até incentivamos a autoestima, desde que ela não se tome egoísmo. Uma mãe de família que não pode levar o filho à escola, porque está na hora da sua malhação. Por favor, essa mulher não é mãe. Ela apenas gerou um filho. A criança sente-se feliz com a presença dos pais. Há mulheres que nunca lembram que seus filhos dela precisam. Irmã Camélia, já vimos pais e mães maravilhosos cujos filhos se perderam no vício. Luiz. Não basta apenas cumprirmos nossas obrigações familiares, temos de governar nossa casa, fazendo com que todos os que nela moram assumam sua função. As mães têm de assumir a postura da mulher do passado. Não Amélia, mas voltar a ser mulher. Não entendi. Como voltar a ser mulher? Mulher com M maiúsculo, Luiz, pela autoridade junto à família, fazendo-se respeitada e conduzindo-a pela estrada da dignidade. Infelizmente, muitas mulheres confundem liberdade com fraqueza. Hoje, irmã, a mulher teme ser submissa, porém, infelizmente está cada vez mais perdendo o campo ontem conquistado por várias outras mulheres. As mulheres que ontem escreveram a história da humanidade, Luiz, lutaram até para estudar, pois eram consideradas sem almas. Essa é a conquista da mulher, e não há de fazer o que fizeram os homens no passado, um harém. A verdadeira mulher pode ser feminina, bela, se cuidar e ainda educar sua família. Para isso recebeu de Deus um útero gerador da vida. Ela é o meio que Deus utiliza para transportar, do mundo espiritual, espíritos que muito necessitam do aprendizado do mundo físico. A posição da mulher é de suma importância. Pena que muitas julgam que são apenas fêmeas, criadas para ficar bonitas para os homens. Não, 1000 vezes não. A mulher não é uma fruta nem um objeto, que no início da humanidade foi considerada uma pecadora que tentou o pobre Adão, dando-lhe o fruto proibido. Os homens se sentem importantes porque a mulher foi criada de uma de suas costelas. Sabemos muito bem que isso é uma inverdade. Pois Deus criou o homem e a mulher no mesmo instante, simples e ignorantes. Porém, se o homem e a mulher não desejam evoluir junto ao planeta, ficam apegados apenas a um corpo, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, homem e mulher, e esquecem que, quando saímos do reino animal, tornamos-nos homens e mulheres no longo caminho da evolução. Se bem sabemos que o espírito não retroage, porque então queremos voltar a ser macho e fêmea, envolvendo-nos sem responsabilidade? Como a irmã entende do assunto, Luiz, toda psicóloga deve analisar o comportamento do homem e procurar ajudá-lo, porque ele está doente, muito doente, esquecendo que tem uma inteligência. Só estão preocupados com o sexo, vivem em função dele, sendo esta a causa das temeridades que vêm ocorrendo. É como se tivéssemos voltado ao tempo de Sodoma e Gomorra, quando o homem e a mulher pareciam corpos sem cabeças, pois não pensavam. Infelizmente, hoje presenciamos muitos homens e mulheres voltarem a essa época, fato imperdoável, pois o avanço da tecnologia não nos permite agir como se fosse a época do homem das cavernas. Lamentavelmente, também vemos meninas e meninos jogando fora a encarnação. É deprimente o que nós, os espíritos, presenciamos nas festinhas da juventude. Meninas, entregando seu primeiro homem que cruza seus vários caminhos, e muitas tendo por noite não um parceiro, mas vários. E as grandes conquistas das valentes mulheres do passado. A ignorância quer apagá-las, mas não conseguirá, porque do outro lado do muro da vergonha, o materialismo, existem as verdadeiras mulheres mães que lutam para educar seus filhos, mulheres que lutam para estudar, mulheres que competem dignamente com os homens no mercado de trabalho, mulheres que tudo fazem para que o lar não se torne um albergue de doentes mentais. Irmã,
Que fazer com essa juventude que está se despindo cada vez mais? Achamos deprimente mulheres grávidas exporem sua barriga de maneira deselegante, constrangendo quem delas se aproxima. Será que isso é certo? Luiz, antigamente, quando a mulher engravidava já iniciava seu sublime sacerdócio, ser mãe. Hoje, parece que, ao colocar a barriga para fora, a mulher deseja fazer propaganda do ato sexual, do seu momento a dois. E depois, Luiz, nada mais feio do que um umbigo de grávida. Todos rimos e Camélia prosseguiu, fazendo-nos ver como a mulher lutou para ser considerada gente. Na Bíblia, encontramos as grandes mulheres, em uma época em que elas eram rotuladas de sem alma e sem cérebro, apenas um condensado de matéria, que Deus havia criado para dar prazer ao homem. Veja, Luiz, como as mulheres estão voltando a fazer isso, apenas dar prazer ao homem, ficando hoje com um, amanhã com muitos. Que mulher da Bíblia a irmã mais admira? Toda aquela que descobriu que tinha um cérebro e fez com que os outros a respeitassem. A mulher que deixou de ser apenas fêmea e se colocou ao lado do homem, pois foi criada igual a ele, para que juntos construíssem um mundo melhor. Gostamos de Débora, que se tomou juiz em uma época difícil. Era uma mulher forte, uma grande médium. Era tão inteligente que foi instituída juíza, mas, porque era mulher, que fizeram? Colocaram um homem ao seu lado, para que não recebesse sozinha os louros da vitória. Este homem chamava-se Baraque e o trecho encontra-se em Juízes, capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinuém, entoaram este cântico. Também gosto muito de Ester, mulher forte, uma das heroínas da antiguidade. Sua trajetória está narrada no livro de Ester. Temos também Judite, no capítulo 13 de seu livro, versículos 18 e 19, que salvou seu povo, e Osias lhe disse: Ó filha, és bendita pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. E bendito é o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, e te levou a decepar a cabeça do chefe de nossos inimigos. A esperança, de que deste prova, jamais se apagará do coração dos homens, que se lembrarão do poder de Deus para sempre. São muitas as grandes mulheres da Bíblia, porém uma das mais importantes para nós é Vasti, que teve a coragem de dizer não a um rei que desejava usá-la. Encontramo-la no livro de Ester, capítulo 1, no 10º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Bagata, Abigata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que trouxessem na presença do rei a rainha Vasti, com o diadema real, para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, pois ela era muito bela. Já pensou, Luiz, quantas mulheres já sofreram e ainda sofrem? Em alguns países, ainda são apenas fêmeas, sem qualquer direito. Não está certo algumas mulheres não se darem o real valor e viverem se prostituindo, apenas por prazer. A profissão de prostituta é árdua e quem a exerce assumiu essa condição. Porém, hoje, algumas mulheres se prostituem como se isso desse status. Elas falam, orgulhosas, tive quase 100 parceiros. Onde está a dignidade? Onde está o espírito de mulher? Será que a fraqueza matou e ela voltou à condição de fêmea, sem alma, sem cérebro? Não sabia que a irmã era feminista, falou Joanito. Não, Joanito, não sou feminista, sou mulher, uma filha de Deus em evolução. Por que a irmã não escreve um livro com o título, Mulher? Sou apenas uma trabalhadora de Jesus, Lilian, que envergonhada fica diante de tantos absurdos. Causa-nos tristeza ver crianças sendo usadas pelas mães, explorando-lhes a beleza, como se ela fosse eterna. Nisso, Empédocles encontrou-nos e nos convidou a irmos até a ala das orações. Confesso que estávamos precisando, pois a cada dia deparamos com fatos que muito nos entristecem. Recordei Francisca Teresa,
quando nos diz, por menor que seja sua cooperação na seara do amor ao próximo, ela será sempre bem recebida pelo Mestre da caridade.